A paz do Senhor Jesus. Vamos nos unir agora numa só fé, num só espírito. E vamos estar orando agora, clamando o sangue de Jesus. Que Deus venha estar nos cobrindo com o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Que Jesus cubra a minha vida e toda a minha família no sangue de Jesus. E também que Deus cubra a tua vida, meu irmão e minha irmã, e toda a tua família no sangue de Jesus. Que Deus guarde tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Que Deus esteja guardando a nossa família, nos livrando de todas as armadilhas do inimigo, nos livrando de todo o mal. Deus, Ele é um Deus de poder, é um Deus de maravilha, e nós temos um Deus de amor. Um Deus de amor, porque Ele tinha um único filho, Jesus Cristo, e Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por ti, meu irmão e minha irmã. E é pelo poder do nome de Jesus que nós temos acesso ao Santo dos Santos. E só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse não provém de Deus, e sim é do anticristo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne, este é filho de Deus. Amém? Tu já entregou a tua vida para Jesus? A tua vida pertence a Jesus? A minha vida já entreguei para Jesus quando eu tinha 37 anos. E hoje eu estou com 61 anos. E eu continuo com a mesma fé, com a mesma intensidade, só que hoje um pouco mais madura, porque Jesus Cristo, Ele nunca envelhece, né? Deus, Ele está sempre vivo, está sempre jovem, está sempre com vigor, porque na palavra de Deus diz que Deus não dorme, que Deus está sempre com o braço estendido para nos ajudar. Aleluia! Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento a Ti agora, Deus, a minha vida, e peço que o Espírito Santo de Deus venha estar ministrando, Deus, através de mim, com esta palavra, Pai, que eu tenho aqui agora, que é 1 Reis 3, do versículo 16 ao 28. Aqui fala que Salomão julga a causa de duas mulheres. Então, Deus, eu quero colocar na Tua presença agora todos os que estão comigo agora. Senhor, tira todo o bloqueio da mente, tira toda a intervenção, Pai, toda a distração, em nome de Jesus. Que cada coração, Pai, venha estar pronto para ouvir e receber a Tua palavra. A Tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz, e ela penetra juntas e medula, e a obra da qual o Senhor quer fazer, Deus faz. E a espada de dois gumes, a palavra de Deus, ela vai, mas ela volta, ela não volta vazia. Então, Deus, Ele é poderoso para desfazer toda a obra do mal, todo espírito de inveja, todo espírito de contenda, espírito de fofoca, espírito de contenda nos lares. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda divisão familiar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo problema na tua mente, todo fracasso, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu quero dizer para ti, meu irmão e minha irmã, tu não é um fracassado, tu não é uma fracassada, tu é um filho de Deus, uma filha de Deus. E em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, amém? Deus, Ele tem algo novo para a tua vida, Deus tem um manjar para nós. E nós vamos aqui estar ouvindo esta palavra, e é uma palavra muito, muito forte, mas aqui também é uma palavra que aqui mostra o verdadeiro amor, né? O amor que Deus teve da vida dele, a vida do único filho para morrer por nós. Aqui nessa passagem bíblica, uma mulher, ela também prefere entregar o filhinho do que ele ser morto. Então, o rei Salomão, ele teve sabedoria para julgar essa causa. E aqui fala,
Salomão julga a causa de duas mulheres. Então presta atenção nesta palavra. Eu quero dizer para ti, que Jesus, que Deus, ele julga a causa com justiça. Com justiça. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é manso, que é benigno, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, isto vem de Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quero estar aqui então compartilhando esta palavra, que Deus coloque os anjos dele com escudo de proteção aí aonde tu está agora, e no mundo espiritual seja paralisada toda intervenção das trevas, seja amarrada, amordaçado, manietado, todos os demônios sejam levados pelo anjo de Deus para onde Jesus determinar. Que esta palavra esteja livre, que o teu coração esteja livre agora para receber a palavra de Deus e entendê-la, o que Deus faz através de uma pessoa justa. Amém? Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento espiritual para julgar a causa destas duas mulheres. Deus deu sabedoria para Salomão. Amém? 1 Reis 3, do 16 ao 28. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei Salomão. Então disse o rei: Esta diz este, que vive é meu, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Por que o Senhor se lhe porque o Senhor lhes enterneceu por seu filho? E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja dividido o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma a mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei.
E temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O rei Salomão, ele era um rei sábio. Ele era um Deus que tinha o entendimento. Quem deu um filho para morrer por todos nós foi Deus, que deu seu único filho, Jesus. Aqui na terra, ninguém demos nossos filhos para ninguém, para a morte. Nós não damos. E aquelas duas mulheres tiveram seus filhos, eram duas prostitutas. Elas moravam na mesma casa. Uma teve um filho e 3 dias depois a outra teve também um filho. As duas tiveram filho. E uma delas se descuidou e ela deitou por cima do filho quando estava dormindo. E a criança morreu, provavelmente sufocada, acidente. Já a outra mãe já era mais cuidadosa, até mesmo dormindo. Ela dormia com o sentido de que tinha um filho para cuidar. E ela zelava pelo filho. Luísa Jussara, quando eu tive meus filhos, eu dormia pensando neles. Eu dormia meio acordada, porque o meu sentido era sempre nos meus filhos, acordada ou dormindo. Quando eu ganhei o meu filho mais velho, um filho do coração, ele tinha 5 dias de vida, ele veio com um umbigo ainda, e o umbigo dele caiu no 7º dia, foi Deus que trouxe ele para os meus braços. Então, quando ele tinha 13 anos que eu tive a minha filha, que foi filha biológica, mas assim, tanto um quanto o outro. Quando eu ia dormir, o meu sentido, a minha mente era conectada nos meus filhos. Então, eu dormia cuidando deles. E era aquele sono muito leve, sempre pensando nos filhos, sempre acordando e olhando eles, né? Ver se estavam tapadinhos, escutava a respiraçãozinha. E essas duas mulheres, provavelmente uma delas era cuidadosa. E a outra, aquela mãe, que para ela ter um filho e não ter, seria a mesma coisa. Preferia ter de certo não ter o filho. Engravidou, quem sabe, até por descuido. E o filho de uma delas morreu. Só que ela, provavelmente, ela não queria que ninguém achasse que ela era uma mulher descuidada, né? Ela era descuidada, mas ela não queria que ninguém percebesse que ela era descuidada. Então, o que ela quis? Ela quis jogar a culpa para cima da outra. Então, não é porque ela amava o filho e ela não queria ficar sem filho, não. Provavelmente, essa mulher, ela queria colocar a culpa na outra de não cuidar direito do filho. Porque uma mãe, você aí que está comigo, que é mãe, quando tu dorme, quando tu tinha teus filhinhos pequenos, recém-nascido, tu conseguia ter um sono tranquilo? Eu não conseguia. Eu dormia com a minha mente nos meus filhos. Então, aquela mulher, ela pegou o filho dela, que morreu ali, porque ela deitou por cima, dormindo, sem descuidada. Quem sabe até se não estava bêbada, a gente não sabe, né, como é que ela estava, mas eram duas prostitutas. Aquela mulher, quando ela viu que o filho dela estava morto, ela olhou a outra mãe. A mãe estava dormindo e o seu filhinho também estava dormindo. Ela pegou o filhinho dela morto e colocou no lugar da criança viva. E pegou o vivo e colocou no seio dela. Quando a mãe da criança viva acordou, que foi dar de mamar para o bebê, ela viu que o bebê estava morto e viu também que o bebê não era o filho dela. E ela pegou e foi conversar com a outra, com o filho morto nos braços. Olha aqui, ó. Esse aqui não é meu filho, esse aqui é o teu filho. Esse aí que tá vivo aí é o meu filho. E aquela mulher que estava com o filho vivo, que não era dela, ela disse, não, este é o meu filho. E a segurou. Este é o meu filho. E a mulher que estava com o filho morto disse, não, o meu filho é este aí, este morto que é o teu filho. E ali teve uma discussão das duas. Então, por causa da discussão, levaram o caso ao rei Salomão. Quando levaram o caso para o rei Salomão, dessas duas mulheres, olha a sabedoria do rei. O rei sabia que o amor
de uma mãe, ele é tão grande, mas é tão grande, que prefere deixar o seu filho longe, ser bem cuidado, do que morto. Mas aquela ali, ela sabia até que o filho não ia ser bem cuidado. Porque uma mãe que dorme por cima do filho, que morre sufocado, não é uma boa mãe. Mas mesmo ela sabendo que aquela mulher não ia ser uma boa mãe, ela preferia o seu filho vivo do que morto. E ela disse: não, Senhor. Quando o rei diz: traze-me uma espada e eu partirei no meio. E eu partirei no meio a criança viva. Eu dou a metade para uma e a metade para outra. Aí termina a discussão, termina a briga. Daí a mãe que tinha o menino que estava vivo, que estava lá nos braços da outra, que ela tinha tomado enquanto ela dormia, a mãe do bebê vivo disse assim: ó, não, Senhor, não faça isso. Não faça isso. Dá o filho, deixa o filho vivo com ela, mas não mate, não corta no meio. Daí o rei entendeu que a mãe do filho vivo era aquela que se compadeceu, preferiu que deixasse o filho com aquela mãe que não cuidava bem do filho. Se cuidasse, não tinha deitado por cima dele. Mas ela preferiu o filho com aquela mãe do que morrer, matar o filhinho dela. E o rei foi sábio. O rei disse: ó, pega o filho daquela mulher, pega a criança viva e entrega para essa aí que está com o filho morto, porque o vivo é o dela, ela é a mãe. E assim fizeram. E a mãe pôde ter o seu filhinho nos braços. Isso é o amor de mãe. Hoje eu tenho meu filho, tem 37 anos, meu filho que é do coração. E eu sempre contei para ele a história dele, porque eu nunca conheci a mulher que gerou ele, nunca. Porque a mulher pediu ajuda na Rádio Farroupilha, que queria um lugar para parar, que ela estava grávida, perto de nascer o bebê, e ela queria dar para uma família. Porque ela não era daqui. E ela queria um lugar, uma família para dar o bebê. E ela já tinha uma outra criança, um outro menino com 5 anos. E uma mulher da Morada do Vale escutou a Rádio Farroupilha na época do Sérgio Zambiase e ligou para lá e foi buscar a mulher e deu apoio para ela. Só que essa mulher, ela não ia ficar com o bebê. E aí tem uma comadre minha que não podia engravidar. E essa mulher da Morada do Vale conhecia essa minha comadre, que não podia engravidar, mas fazia muitos anos que elas não se viam. Mas ela procurou até conseguir achar o contato. Só que quando ela conseguiu o contato dessa minha comadre já tinha 3 filhos adotivos. Ela tinha um com 3 aninhos, quase 2 anos e pouco, e tinha um gêmeozinho de 7 meses. Daí, essa minha comadre que já tinha 3 filhos, mas sabia quem queria. Aí essa minha comadre tinha 2 pessoas que ela sabia que queria. Uma era eu, né? Uma era eu, trabalhava na época antigamente era Ecotron, hoje é TDK. E daí a minha comadre tinha uma outra amiga dela que era mais próxima, também que queria. Aí a minha comadre chamou essa amiga dela que era mais próxima para ver se ela queria o bebê. E essa mulher disse que ela achava que estava grávida, que ela ia fazer o exame, se ela tivesse grávida, ela não queria o bebê. E se ela não tivesse grávida, ela queria, se tivesse não. Aí a minha comadre falou comigo, né? Conversou comigo que se essa outra colega dela tivesse grávida, ela não queria, se eu queria o bebê, eu digo, eu quero o bebê. Aí, daí eu fiquei torcendo que eu tivesse grávida. Aí a outra fez o teste, estava grávida. Aí ela estava grávida. Aí a minha comadre, né? Quando a mulher fez o teste, estava grávida, o meu filho já tinha nascido. Aí ele nasceu de cesariana no Hospital Conceição de Porto Alegre. E eu já tentei achar essa mulher, meu filho já tentou, a gente não conseguiu descobrir ela. O nome dela, na pulseirinha que veio no bracinho dele, era Janete Silveira. E aí o outro sobrenome é um nome que eu não sei falar, um nome bem difícil. E veio uma sacolinha da Nivea com cremezinho, com olhinho, com cremezinho de assadura, cremezinho para o corpo e o olhinho. Então, e veio a carteirinha de gestação dela também nessa sacolinha. Então,
ali veio a carteirinha. Ele nasceu de cesariana, com 3,340 kg e 49 centímetros, o meu filho. E veio com um umbiguinho ainda, caiu o umbigo no 7º dia. Daí a minha comadre entrou em contato com a mulher, né, que tinha que ver se estava grávida. A mulher fez o teste correndo, disse que estava grávida e que não queria. Eu estava trabalhando. A minha comadre me ligou e eu disse que eu queria o bebê. Ela disse, então, no momento que a mulher estiver alta, eu vou buscar o bebê para ti. Tu fica na minha casa com os meus. Tá. Aí no 5º dia a mulher teve alta, que naquela época a cesariana ficava 5 dias no hospital. Quando a mulher teve alta, minha comadre foi até o hospital. Só que a mulher entregou o meu filho para a mulher onde ela estava morando, por enquanto, para depois voltar para a terra dela, que segundo o que eu sei era da Morada do Vale. E esta mulher que morava na Morada do Vale entregou para minha comadre. E a minha comadre trouxe ele de ônibus e me entregou na casa dela. Quando ela me entregou aquela criança, ela disse que vontade de ficar para ela. Ela já tinha 3, né? Ela tinha os gêmeos, 7 meses, e tinha o outro que com quase 3 aninhos. E ela entregou para mim. Daí, no dia 25 de abril de 85, isso aconteceu. E o meu filho nasceu dia 21 de abril de 85. Ele está com 37 anos. E aí, daí a minha comadre tinha bastante roupinha, ela não deixou eu comprar nada, né? Sempre, porque eu não sabia ainda se ia ser meu ou não, porque a outra foi fazer o teste, já a mulher já estava no hospital para ganhar o bebê. E daí a minha comadre teve roupinha dos dela, que não servia mais, me arrumou. E ali Deus me deu aquela criança. Então eu sempre contei a história dele para ele. Sempre contei. Quando ele tinha 3 aninhos, ele dava uma volta, brincava e vinha e dizia, mãe, me conta aquela história de novo. Ele dava outra volta e vinha, mãe, me conta de novo. E eu contava a história para ele. E daí, durante um dia todo, eu contando, quando ele tinha 3 anos, porque eu sempre contei a história dele. Exatamente como eu estou falando aqui para vocês. Só que eu dizia para ele, a mulher, foi Jesus que deu tu para a mãe, que a mãe queria muito, 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 muito. Mas Deus usou a barriga de uma outra mulher e tu veio da barriga de outra mulher. E tu veio do coração da mamãe. E a mamãe te ama muito, muito, muito. E foi Jesus que deu tu para a mamãe. E foi Jesus que usou essa pessoa para ter tu para a mamãe, porque a mamãe queria muito, eu chorava muito, queria um filho. Então, quando o meu filho, durante um dia, com 3 aninhos, ele gravou a história dele. E daí não precisei mais eu contar a história para ele, nem ele para mim, e nem ele perguntou mais. Daí, quando ele estava na primeira série na escola, ele chegou em casa um dia para mim dizendo assim, ô mãe, eu conto para todo mundo que eu sou teu filho adotivo e ninguém acredita. Digo, filho, mas tu conta, por que tu conta? Ah, mãe, eu conto para todo mundo que sou teu filho adotivo e ninguém acredita. Ele diz que eu sou teu filho. Digo, sim, mas tu é filho da mamãe, a mamãe te ama e tu é filho da mamãe. Eu disse, do coração da mamãe, tu é. Aí diz ele, sim, mãe, mas tu é, eu sou adotivo, né? Eu digo, sim, Jesus usou alguém para ter tu, para vir para os braços da mamãe. Então, e o meu marido foi registrar ele no cartório de Gravataí, e aí eles perguntaram onde ele nasceu. Meu marido nasceu em casa. Aí eles botaram Dom João Becker. Então, meu filho está como nascendo Dom João Becker. Mas meu marido disse que tinha nascido em casa. Na época eu não era cristã, né, meus irmãos? Eu tinha 23 anos. Mas o meu filho, na verdade, nasceu no Conceição. Se por uma causa essa mulher está assistindo este vídeo, né? Ela não sabe a história, porque o meu filho, eu mandei fax pro Ratinho, depois que fez 18 anos, a gente não conseguiu. O meu filho procurou por tudo, aí não achou. Essa mulher nem viva nem morta, pelo nome que estava ali na pulseirinha dele, na carteirinha de gestante. Então, se essa mulher vive, se ela é viva, ou o pai dele, biológico, né? Eu não sei, se vive, né? A gente mora em Gravataí. Em Gravataí a gente mora. E não tenho como eu dar o número, né, aqui, não tenho como. Mas tem o canal do YouTube Missionária Luísa Jussara, né? Se tu quiser, se tu chegar ao alcance desse vídeo, o Marcelo tá com 37 anos, nasceu no Conceição, nasceu de cesariana, é o nome da mãe biológica, é Janete Silveira, e tinha um outro nome. Então, quando ele procurou, e a gente procurou, a gente não conseguiu contato, a gente até parece assim que foi um documento falsificado, a gente não sabe. Eu quero dizer para ti que o teu filho é um grande homem de Deus
e muito amado, e foi Deus que usou tu para dar ele para mim, porque eu amo ele, eu queria muito te conhecer um dia, te dar um abraço, porque teve coragem de entregar teu filho, e isso é coragem. Essa passagem da Bíblia que a mãe, né, para não matar o filho, ela se entrega para ela. E quantas mães entregam um filho? Não é porque elas não podem criar, não é porque elas não querem o filho, é porque elas não têm condições. Elas não têm condições, por isso elas entregam. Mas eu quero dizer, mãe, tu tem muito amor. A mãe que ama, ela entrega para uma família que vai dar amor e carinho. Quantas mulheres não podem gerar filhos? Quantos homens não podem gerar filhos? E tem tanta burocracia para poder adotar uma criança. Naquela época, minha comadre adotou todos como tivesse nascido em casa. E o meu marido foi registrar e disse que nasceu em casa. E eles pegaram e botaram Dom João Becker por conta deles. Mas ele nasceu no Conceição, dia 21 de abril de 85. E ele é uma bênção de Deus. Ele é muito lindo, eu amo. E mulher, se esse vídeo te alcançar, eu quero te conhecer, o meu filho quer te conhecer. A gente procurou, mas a gente não conseguiu. E se alguém souber, eu estou aqui para receber essa mulher assim, dar um abraço. Nós amamos vida, amém? E Deus abençoe. Eu quero orar agora por todos que estão comigo neste vídeo. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento. Pai, eu não esperava que eu ia falar tudo que eu falei. Senhor Deus, eu quero orar agora por todas as mulheres que não podem gerar filhos, homens que não podem gerar